gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Lívia. Eu sou a Lua. E nós estamos aqui para falar sobre quais os benefícios de se aprofundar nos elementos dentro de uma perspectiva astrológica. O que são os elementos, para começar? Assim? Os elementos, para começar com... os elementos para a astrologia são forças que criam, bem assim, entre aspas, né? Criam, dão forma, dão força, dão objetivo, indicam hábitos, indicam possibilidades para os signos. Todos os signos têm os elementos, né? Cada um da sua maneira, cada um na sua modalidade, né? Então, por exemplo, você vê Áries, Leão e Sagitário do mesmo elemento, mas cada um a sua forma, cada um a sua maneira. Elemento fogo, né? Elemento fogo, exatamente. Então, os elementos são basicamente 4, né? Que nós temos fogo, ar, terra e água, né? Eles começam assim no zodíaco. A teoria dos elementos foi feita, organizada, né? Vamos dizer assim, no Ocidente aqui pra gente, pelos gregos, né? Empédocles em específico. E aí essa teoria dos elementos traz humores, traz tendências, traz possibilidades para cada um dos elementos. Então, cada um desses elementos tem uma essência. Então, né? A gente pode dizer que os signos, como você trouxe, os signos de fogo, esses 3 signos, eles têm algo que faz eles ser tipo da mesma familhinha, assim, Exato. né? Eles têm coisa a ver, assim. Uma essência em comum. É como se eles tivessem vindo de uma mesma matriz grandona, assim. Vou chamar de um mesmo tipo de força arquetípica, por assim dizer, né? A força que traz símbolos, traz potências, traz facilidades, dificuldades, fluências, não fluências, né? Então os elementos eles têm essa característica e eles são muito importantes no estudo da astrologia para que a gente consiga entender e partir desse princípio, né, para aprofundamento, como que as coisas tendem a acontecer na vida de uma pessoa. Como que a pessoa tende a agir em certa situação, em certo momento de vida, em certa questão interna e externa, né, no convívio com as pessoas, no convívio consigo mesmo. Então os elementos são realmente bastante basilares no estudo da astrologia. E aí a gente tem esses elementos. Então, uma coisa que os signos de fogo têm muito em comum, eles têm muito a ver com a autonomia, por exemplo. A autonomia é algo que é muito essencial para os signos de fogo. Ah, mas para os outros não? Cada um à sua maneira. Entendi. Né? A autonomia de poder exercer sua própria vontade, fazer o ímpeto que eles têm de fazer as coisas, cada um à sua maneira, né? A coragem, né? O enfrentamento, o estar disposto a lutar, sabe aquela coisa assim meio de casa grifinória, sabe assim? A coragem assim, né? Então os signos de fogo têm isso muito forte em comum, né? Você vê alguma outra coisa assim em comum deles? Eu tava aqui pensando nisso, você falando dos elementos, eu tava pensando que muitas dessas coisinhas que a gente vê na internet de zoeirinha, na verdade fala muito do elemento, né? Fala. Porque, por exemplo, pega signos de fogo, geralmente vão falar o quê? É intempestivo, é explosivo, impulsivo. Você pega água, normalmente o quê? Temperamental, tem coisa a ver com muito sentimento, né? Chora demais, chora por demais, tudo. Vingativo, tem coisa de sentimentos. A terra tem muito a ver com nutrição, trabalho, matéria, realização, né? E o ar são os Loki, né? São os por né? todo lugar, literalmente. Vamos conversar, bater o papo. Não, são coisas ligadas ao intelecto, aquela coisa intelectual. Então, às vezes, a gente vê essas brincadeirinhas na internet, tem um fundo ali de verdade, mas obviamente de uma maneira caricata, mas eu acho que tá falando muito dos elementos, né? Tá falando dos elementos, assim. Porque é difícil dizer como um signo vai se portar em certas situações. Você tem que olhar mais profundo, você tem que ver onde que tá, com que relações está acontecendo ali, mas enfim. E isso é muito comum dos de fogo, né, o que eu comentei. Os de ar, eles geralmente têm isso que você falou, a inteligência, o estudo, a comunicação com as pessoas. E isso traz o relacionamento com os outros, né? Você pode reparar, todos os signos de ar têm alguma questão de relacionamento. Você troca o mesmo ar com a pessoa, entendeu? Então, você se relaciona. O primeiro respiro que a gente dá é aquele que nos conecta com toda a humanidade. Ai, que inferno! Por isso que a gente chora. Entendeu? A gente chora por isso.
Bate logo ali. Eu Mas acho também que tem a ver com curiosidade, com dinamismo, com essa coisa de estar ali, estar aqui. Tô curioso por todos os assuntos aqui, né? Então o ar tem muito isso, assim. Eu acho que os signos, e aqui no geral, né, gente? Porque cada signo tem suas questões, seus lances. Mas os signos de ar, no geral, eu vejo que eles são, no geral, profundamente comunicativos, né? Eles, não sei, eles têm um lance, assim, eles conseguem se falar, assim, se comunicar e tal. Mesmo quando eles estão meio desequilibradinhos, assim, eles conseguem estabelecer relações. Tem um chaveco, né? Não quer ser chavequeiro, signo de ar, coloca aqui. Fala aí qual é o seu signo. Quero ver. Você é o quê? Você é caliente como signos de fogo? Ou você é o chavequeiro como signos de ar? Né? Diga. Porque agora, o signo de fogo ganha na paixão, né? No impulso. No impulso. Vem cá. Vem o ar aqui, vai, então, vou te dizer todos os motivos pelos quais você deveria estar aqui comigo. E você sai convencido. Você nem queria, acha a pessoa totalmente nada a ver com você. E sai querendo. Olha, vamos começar a lembrar de outras coisas. Deixa pra lá. E aí os signos de água, né? Os signos de água, eles são realmente muito relacionados aos sentimentos, às emoções. Chato pra caramba. Brincadeira. Aquilo que eles chamam na teoria dos elementos de melancólicos, né? Aquela coisa mais tristinha, mais pra baixo. Geralmente, né? Tem esse humor, assim. Mas também tem a questão de nutrição. Mas pega o melancólico problemático aí do escorpião pra você ver como que é. Sai de perto. Avalanche. E aí, assim, a nutrição, né? A água traz essa nutrição à vida, né? Toda a vida vem do mar, como diz a música. E é muito real. Então, a questão da nutrição é muito forte em todos os signos de água, né? Também tem a questão de querer que as coisas sejam do jeito que as emoções dele mandam. Tem isso em comum também. Mas isso é numa distorção. Num puro do signo tem muito disso, né? É dar em abundância. Pensa na chuva que cai do céu e nutre a terra, né? E faz toda a vida acontecer. Então, isso de água tem muito mesmo. Sim, eu tava brincando, gente. Eu gosto muito do elemento água. Na verdade, tirando o elemento que eu tenho mais afinidade, que é a terra, eu gosto muito do elemento água, na verdade. Gosto demais. Eu acho que traz uma questão muito forte espiritual pra gente, né? Total. Normalmente se associa o fogo à espiritualidade, e tudo bem. Na verdade, dá pra associar os 4 elementos, tá? Mas normalmente a gente pensa os elementos assim, né? O fogo e a água, até por serem os elementos com os quais a gente tem mais dificuldade, né? Porque a água, a gente até consegue ficar um pouquinho embaixo d'água, mas não consegue ficar muito. Porque senão você morre afogado. E o fogo, a gente não consegue ficar no fogo. A gente pode ficar próximo, mas no fogo mesmo não dá. Né? A nossa natureza não permite, é consumida. Então são 2 elementos que trazem uma questão mistérica muito grande. Por isso que você tem batismo nas águas, então renascimento a partir das águas. Você tem a própria questão do útero, né? Então o desenvolvimento da criança a partir da água. O fogo, você tem o passar pela prova de fogo, que é a última prova. Transformações que vai te transformar profundamente. Então são 2 elementos que têm uma relação muito forte de mistérios, de iniciações. Enquanto terra e ar são lindos, maravilhosos, eu gosto também, mas eles parecem me falarem um pouco mais de mistérios mais próximos, palpáveis, né? Porque o ar como a gente brincou com vocês, assim, a gente nasce, aí a gente... né? O primeiro ar, o primeiro grito vem do primeiro oxigênio que a gente inala, o primeiro sopro de vida. E quando a gente morre, você tem o último sopro, né? O liberado último sopro. Então o ar é aquele elemento que está no começo e no fim da gente e durante toda a nossa vida. A gente respira e porque a gente respira a gente está vivo, mas é exatamente por respirar que a gente morre. Olha que coisa, né? Então é um elemento muito interessante de comunicação do meio, do todo, do coletivo. E a terra? A terra é tudo, né, meu bem? Por isso que é o melhor elemento. É tudo. Onde você está agora, neste momento vendo esse vídeo? Acho que você está na terra. Não é? Acho que você tem um corpo físico. Acho que você é palpável. Exatamente. Então a terra é o corpo sobre o qual a gente vive todas essas experiências, por mais transcendentais que sejam, é só a partir do corpo, porque a gente está aqui encarnado. Então a terra, ela é toda a base para o nosso desenvolvimento. A gente fala de astrologia, a gente olha para os astros
com os pés na terra, Total. a partir da terra. Então, E é por causa da Terra E é também, por causa né? da Que a Terra. gente olha para os astros. então o elemento terra, ele é o elemento de base de tudo. Então eu acho muito mágico. É a coisa de materializar o desejo, né? Você materializa aquilo que você tem ambição de fazer. Então é construtivo, né? É formativo. E também te possibilita aquilo que você falou, a transcendência, né? A partir deste corpo a gente transcende, se conecta com todos esses elementos, né? Com todos eles, principalmente a terra. E tem também a busca pelo prazer, né? As pessoas geralmente associam signos de água, os signos de ar, até fogo, mas terra também está muito relacionado ao prazer, justamente em existir, em ser corpo, em estar na terra, né? Quem não gosta de comer um negocinho? Eu adoro. Não é mesmo? Então, assim, o prazer também tem muito a ver. Negocinho ou pessoas, né? Brincando aqui. Não, negócio maravilha, Né? Fica ali. Mas é muito isso. E tem muitos mistérios no corpo, né? Que só o tempo vem trazendo. Que tem a ver com um signo específico, mas também está inserido na Terra, não à toa. Máximo isso, essa questão Não à do toa. tempo. O tempo, a maturidade, o processo de transformação desse corpo que traz ainda mais esses elementos, assim. O meu pai, ele falava que tem certas iniciações que só o tempo dá pra gente, né? E meu pai era um capricorniano, não é mesmo? Olha só. Então ele falava, tem iniciações que é só o tempo que vai dar. E é verdade. É verdade. Não tem jeito. Ah, mas você pode ser o mais sabidão, mais sabidona, é porque já li tudo, porque... Né? Tem coisa que a gente Tem não coisa alcança. que não alcança porque não chegou o tempo das coisas. Exato, e tá tudo bem. Né? A Terra ensina muito realmente o tempo das coisas. Pensa numa gestação. Uhum. Tem o tempo das coisas. O tempo Vai ter de plantar. O tempo certo. O tempo de plantar, nutrir, o tempo de nutrir, colher. de colher. O tempo de dormir, de acordar. Então a Terra, ela é uma grande professora. Total. Mas a gente tem que falar dos ar. Fala aí dos ar que a gente não falou direito. A gente falou dos ar. Falou nada. Vamos falar mais mal deles. A gente tem que falar mais o mal. elemento ar, ele também tá muito ligado a essa esperteza, né? Ao sacar, pegar no ar, sabe aquela coisa assim de pegar no ar as conexões? Por isso que a Cláudia fala isso, a Cláudia Lisboa fala muito isso, e eu concordo. A astrologia em si é um saber bastante uraniano, né? Bastante de prever as coisas. Então você vê a coisa vindo, já faz conexões, pensa, raciocina, traz o conteúdo interno e coloca para falar para as pessoas, né? Então o signo de ar, ele tem muito disso, né? Tem a capacidade de perceber, seja através do contato com o outro, então eu sei que esse outro tá reagindo porque eu observo, percebo seus movimentos, suas ideias, né, as suas falas, seja porque vem vindo aí uma coisa que eu tô percebendo no ar aqui que vai acontecer, as tendências daqueles grupos que estão acontecendo ali, né? E também a possibilidade de conexão com o outro, né? O ar também traz muito isso. A gente começou a desenvolver a fala porque a gente precisou conversar com as pessoas, né? Começa daí já. Então esse colocar a fala, colocar como você quer se expressar, vem muito do ar, né? Nossa, A expressão eu acho de si. Inclusive é por isso que o ascendente é o primeiro respiro, porque é a nossa expressão. Nossa, qual que é o seu ascendente? Sagitário. Na verdade eu sabia, porque é o mesmo que o meu. Qual que é o seu ascendente, Bruno? Aquário. Aquário. Qual é o seu ascendente? Coloca nos Seu, comentários. comenta aí. Aliás, a gente vai ter um vídeo só pra falar de ascendente, né? Vamos. Mas não é hoje, não. Não é hoje. Não é hoje, não. Não é hoje. Certo? Certo? Beijo. Beijo.